Olá, investidor! Olá, investidora! Sejam muito bem-vindos aí ao Econofis. Meu nome é Rafael Pérez, eu sou economista aqui da Suno. Estou substituindo o Gustavo Sung, nosso economista-chefe. Ele está de férias ali, né? Curtindo um pouco esse início de ano. Mas a gente fez essa live aqui meio que extraordinária para comentar um pouco das questões envolvendo Venezuela, como isso pode impactar fundos imobiliários, né? Se pode impactar, qual tem sido a nossa perspectiva, né? Então, basicamente, nesse vídeo, eu vou trazer alguns dos principais pontos que envolvem o conflito, como é que ele pode afetar os mercados, o que tem se falado sobre essa questão, né? Sobre essa invasão ali dos Estados Unidos, captura do Maduro, né? E aí, no final do vídeo, eu vou trazer um pouquinho ali da nossa perspectiva para esse ano aí, dos fundos imobiliários, né? Tem muitas coisas que podem afetar, tem corte das taxas de juros, tem eleições, enfim. Então, eu vou tentar trazer esse panorama geral aí para a gente começar bem, né? Começar o ano bem informado para fundos imobiliários. Bom, começando a parte de Venezuela, né? Eu acho que tem alguns pontos relevantes para a gente entender, né? E que podem ajudar a gente a compreender o que a gente pode esperar daqui para frente, né? Então, primeiramente, né, o que eu queria destacar, né, todos já sabem, né, houve a captura do Maduro pelos Estados Unidos, né, foi uma ação ali militar ali digna de filmes de cinema, né, capturaram o Maduro, e aí ficaram várias dúvidas, né, quem que vai, né, tocar o governo, vai haver um governo de transição, vai haver novas eleições, pode haver guerra civil, vai haver envolvimento das outras potências, o que vai ser daqui para frente, né? O que a gente viu basicamente é a vice-presidente da Venezuela assumiu o poder. Me parece que ela está mais alinhada com os Estados Unidos do que muito mais do, por exemplo, que o Maduro. Né? Eu acho que esse era talvez um dos objetivos dessa operação, né? Era justamente fazer com que né, tirar o Maduro do poder para ter alguém ali mais alinhado ao governo norte-americano, com o intuito de, obviamente, né, ser mais fácil de você ter um mínimo controle ou ter uma perspectiva mais clara do que as petroleiras norte-americanas, ou enfim, poderiam fazer em relação ao petróleo, né, da Venezuela. O que vale destacar aqui, né? A Venezuela hoje produz menos de 1% do petróleo global, tá? Ela produz aí 700, 800 mil barris de petróleo dia. Isso é muito baixo, né, hoje, em relação ao total do mundo. No entanto, a Venezuela possui quase 20% da reserva global, né? Isso, obviamente, pesou provavelmente, obviamente, nessa invasão dos Estados Unidos, né, nessa captura do Maduro, por duas questões. A primeira é que isso pode abrir uma janela de oportunidade para empresas norte-americanas de explorar, mas vale ressaltar que isso vai demandar tempo, investimentos. A infraestrutura de produção de petróleo na Venezuela está bem sucateada. A Venezuela vem diminuindo a produção nos últimos anos. Então, só que se a gente pensar em médio e longo prazo, se isso for uma estratégia, né, norte-americana para o futuro, de fato, isso pode trazer ganhos para as empresas norte-americanas. Mas ainda é muito cedo para tomar qualquer para entender exatamente como é que vai se dar esse processo, né? De novo, porque isso demandaria investimentos da ordem de bilhões de dólares. Se fala-se que demandaria pelo menos 100 bilhões de dólares de investimentos, dado a defasagem, os problemas estruturais que ainda a Venezuela enfrenta. Esse seria um primeiro ponto para entender, né, essa relação da invasão com a questão do petróleo, tá? Então, essa possibilidade de exploração. O segundo ponto, que acho que talvez nesse curto prazo faça mais sentido, é você impedir que atores relevantes, potências globais como a China e como a Rússia, tenham acesso a esse petróleo, tenham acesso a essas reservas. Tá? Então, uma possibilidade aqui é os Estados Unidos, né, tomar um controle maior dessas reservas e evitar que isso possa ser usado no futuro pela China ou pela Rússia, tá? Que são aí grandes parceiros da Venezuela. Então, esse é um primeiro ponto de start, né, para entender essas questões de por que os Estados Unidos invadiu, o que está por trás de toda essa questão geopolítica. Então, no curto prazo, não me parece que essa invasão vá trazer grandes mudanças no preço do petróleo. Inclusive, né, ele caiu, né, no dia lá, agora subiu, mas ele está estabilizado ali próximo de $60. Não está com grandes. Isso não deve trazer grandes mudanças. O ponto é, no médio e longo prazo, se houver de fato, um governo mais alinhado aos Estados Unidos, se as petroleiras dos Estados Unidos começarem a entrar lá, mesmo a Petrobras,
né, se houver, enfim, um restabelecimento da estatal venezuelana em termos de produção de petróleo, isso pode, no médio e longo prazo, trazer um aumento, né, da produção global, né? E aí, obviamente, né, se houver um aumento da produção global, isso tende a diminuir os preços, que pode ajudar, inclusive, a segurar a inflação dos países, tá? Então, né, de certa forma, isso poderia trazer um curso, tá? Dado esse cenário, que então não deve afetar no curto prazo o preço do petróleo, então isso também não deve afetar a inflação, os fundos imobiliários não devem ser tão afetados, tá? Por essas questões ligadas à Venezuela. Porque isso não deve mexer com a inflação brasileira, isso não deve atrapalhar o processo de cortes das taxas de juros pelo Banco Central, tá? Não à toa, né, o mercado, no primeiro momento, ele até ficou ali um pouco com um receio, né, em relação do que poderia vir, mas quanto mais informação vai vindo, quanto mais vai se compreendendo esse cenário de Venezuela, mais claro fica que isso não deve mexer com o ponteiro dos mercados, em especial fundos imobiliários. Tá? Então, não me parece que isso tende a trazer movimentos, aí, grandes oscilações, volatilidade sobre fundos imobiliários. Tá? Inclusive, fundos imobiliários vêm tendo uma performance muito boa, vai muito bem, obrigado, né? Crescendo mais de 20%, se a gente pegar no último ano, né? No ano contra ano. Está em quase 23% de valorização e FIX. Então, né, não me parece que esse evento tende a impactar negativamente, né, os fundos imobiliários. Mas, né, tem mais alguns pontos que eu queria trazer em relação à Venezuela. Primeiramente, então, o que ajudou a trazer, né, um maior alívio? Não houve envolvimento das potências globais, China e Índia, perdão, China e Rússia não se envolveram no conflito, né? Então isso aí acabou trazendo uma maior tranquilidade. Não houve uma escalada a ponto de ter um conflito armado ou, pelo menos por enquanto, uma guerra civil, né? E esses seriam também temas que poderiam trazer mais incerteza, principalmente ali, né? Se a gente pensar em termos de Brasil, na fronteira com a Venezuela, poderia ter uma entrada muito grande de venezuelanos, enfim. Então, isso trouxe um pouco mais de alívio, né? Então, eu acho que isso ajuda um pouco a entender por que os mercados não se estressaram, por que não houve uma alta grande ali no preço do petróleo e, portanto, né, fundos imobiliários me parece que vão passar praticamente ilesos aí, né? Deve continuar se favorecendo de perspectivas em termos, né, de Selic mais baixa, inflação mais controlada e curvas de juros aí que tendem a ficar um pouco mais baixas, tá? Então, né, por fim, né, o que eu queria destacar também para finalizar esse tema de Venezuela? O risco geopolítico. E aí aqui uma questão que talvez entre no radar daqui para frente nos fluxos de capitais estrangeiros que entram no Brasil, né? Isso ainda não afetou no curto prazo, mas pode ser um tema de médio e longo prazo, que é a Venezuela, na verdade, na América Latina como um todo, é uma região, apesar de ter países aí, né, que ainda não tem um contingente grande de países ricos, como tem ali, por exemplo, ou de empresas relevantes, como tem na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, é uma região que tem baixo risco geopolítico, ou seja, não tem chance de grandes conflitos, guerras, enfim, né? Então é uma região um pouco mais tranquila em termos de segurança, né, de conflitos, de guerras, que Europa, do que a Ásia, né? Só que com essa invasão da Venezuela, né, o Trump às vezes até dando declarações à Colômbia, em relação ao México, isso começa a criar uma incerteza maior em relação à nossa região, né? Se antes era uma região que não sofria com riscos geopolíticos, isso passa a entrar no cálculo do investidor. Ó, América Latina, pelo menos com o Trump, e a partir de agora, pode sofrer mais intervenções, pode ter aí, né, mais problemas, né, riscos geopolíticos por conta aí, né, enfim, dessa relação que o Trump, né, dessa questão do Trump querer, né, ter mais a América Latina sob o seu domínio, né? Hoje o mundo parece cada vez mais dividido entre uma Europa dominada ali mais pela Rússia, uma Ásia dominada pela China e a América Latina, a América como um todo, né, dominada pelos Estados Unidos, né? Enfim, então esse é um ponto importante estar no radar. Isso pode mudar, né, impedir ali, né, limitar um pouco mais o fluxo de capitais, pensando mais no futuro. Mas enfim, é mais um tema para entrar, né, nas nossas questões, para a gente ter uma atenção, para a gente estar ligado e saber que isso pode alterar aí algumas coisas no futuro em termos de fluxos de entrada de capitais estrangeiros, tá? Enfim, então fundos imobiliários, no geral,
dito tudo isso que eu trouxe, né, acho que não tende a sofrer, não tende a ser impactado negativamente. Pelo contrário, existem, nesse ano de 2026, me parece que agora, trazendo mais a discussão para o Brasil, duas questões relevantes para a gente entender movimentos de fundos imobiliários. O primeiro, agora na reunião do Copom, né, da Autoridade Monetária, que vai acontecer agora, né, no mês de janeiro, a gente deve ter o primeiro indício, o primeiro comunicado mostrando, né, indicando que o Banco Central deve iniciar o ciclo de corte das taxas de juros em março. Então, em março, ali na reunião de março, a gente deve ter o primeiro corte de meio ponto percentual. A partir do momento que o mercado, então, ficar claro que o mercado vai cortar em março, já está certo, vai ter um ciclo aí de corte das taxas de juros, deve ser precificado, antecipado pelo mercado, que pode trazer queda dos juros futuros, e isso pode trazer um maior fluxo de capitais para fundos imobiliários. Então, a gente pode ver, né, mais uma pernada aí do IFIX nos próximos meses, muito relacionado com esse ciclo de flexibilização monetária pelo Banco Central aqui do Brasil. Então, a gente pode ver aí um desempenho bom do IFIX, de alguns fundos imobiliários, tudo mais, por conta desse cenário um pouco mais favorável. Então, me parece que esse primeiro semestre pode trazer alguns ganhos importantes para fundos imobiliários, para IFIX. No entanto, se eu olhar para segundo semestre, e aí eu já tenho eleições mais fortes, né, no radar, eleições ali em outubro, os riscos fiscais podem ficar ainda mais latentes, né, mostrar ainda mais o desafio fiscal, né, e isso pode também atrapalhar um pouco ali uma queda maior dos juros futuros. A gente espera uma desvalorização do câmbio ao longo desse ano, então isso pode também impactar um pouco negativamente fundos imobiliários. Então, talvez a gente tenha aí movimentos distintos no primeiro e no segundo semestre. Um primeiro semestre por conta da queda da Selic, que deve continuar caindo mais ou menos até setembro, e no segundo semestre, por conta das eleições, das incertezas que isso vai trazer, quem que vai ganhar, qual que vai ser a nova política econômica, o governo que vai entrar ali a partir de 2027 vai endereçar as questões fiscais, vai fazer um ajuste estrutural, então isso vai mexer muito, principalmente com juros futuros, com perspectivas para os mercados, isso pode atrapalhar um pouco mais, trazer mais desafios para os fundos imobiliários, para o IFIX, tá? Então, me parece que esse é um pouco do panorama de 2026, se a gente dividir o ano ali nesse primeiro e segundo semestre, tá? Mas, obviamente, que vai ter muita volatilidade. Anos de eleições trazem muitas oscilações para os mercados. Vai ser uma eleição muito disputada, né? Vai ser uma eleição muito parecida com 2022, né? Vai ser ali definida no detalhe, né? E se a gente olhar, né, em anos de eleições, normalmente, né, quando o mercado precifica com uma maior probabilidade de mudança de governo, isso pode trazer um rally de alta, isso pode, ou seja, né, trazer uma maior valorização do IFIX, ou enfim, dos mercados como um todo. Caso o mercado precifique, não, esse governo deve se manter, devemos ter um segundo mandato, uma reeleição, isso pode trazer uma queda dos mercados, né, ou uma desvalorização do câmbio. E aí, principalmente no pós-eleição, que aí o mercado vai estar buscando qual que vai ser a política econômica, qual que vai ser a equipe econômica, o que vai ser aí, né, as diretrizes da política fiscal, aí sim, né, isso vai ditar muito, né, o que esperar dos mercados, até principalmente ali no finalzinho do ano e a partir do ano que vem, tá? Bom, eu acho que esses eram os principais pontos para a gente entender. Então, de novo, né, Venezuela, crise da Venezuela não impacta os fundos imobiliários nesse curto prazo, né? Eu acho que esse ano pesa muito mais a questão dos cortes de juros, mas no segundo semestre as eleições podem ser um desafio aí adicional para os mercados imobiliários, para os fundos imobiliários e para o IFIX. Beleza, pessoal? Bom, eu acho que esses eram os principais recados que eu queria trazer, né? Espero que tenha gostado, né? E obviamente fica aberto aí a sugestões, mandem suas dúvidas, que a gente responde aí nos próximos plantões do Econofiis. Próximo vai ser com o Gustavo Sung, economista-chefe. Beleza, gente? Bom, então fico por aqui, me despeço. Um ótimo 2026 para todos e até a próxima. Valeu!